Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe quando juntos, mais uma vez, estamos examinando as Escrituras. Que Deus possa nos dar sabedoria, discernimento, para que possamos compreender a sua santa e bendita vontade, para vivermos o seu Evangelho, a boa nova que Ele nos ensina, para que possamos fazer sempre o que lhe agrada, estarmos sempre ao lado do Senhor e Ele nos abençoando e protegendo, porque o Senhor coloca os seus anjos ao redor de todos aqueles que obedecem e lhes dá vitória, dá proteção, dá guarda, dá tudo o que nós precisamos. Graças a Deus por isso e por entendermos essas coisas e assim confiarmos em Deus. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o versículo 24 em diante. A palavra de Deus diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Chegou em Éfeso, o evangelista está retratando aqui, e esse judeu chamado Apolo, ele era um judeu conhecedor das Escrituras e era natural de Alexandria. E era eloquente, era um homem que falava bastante, sabia falar e transmitir a palavra de Deus, e sabia falar aquilo que, de forma que as pessoas entendessem a mensagem. Varão eloquente e poderoso nas Escrituras, uma pessoa que realmente conhecia profundamente, verdadeiramente a palavra de Deus. Então aqui, esse homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Ele era instruído em como servir a Deus. Ele tinha conhecimento, ele era judeu, mas ele tinha aprendido. E ele tinha bastante fé, era fervoroso em espírito, cheio de fé. E ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas ele conhecia somente o batismo de João. Mesmo conhecendo o batismo de João, somente o batismo de João, já era uma coisa diferente daquilo que o judeu normal conhecia, que era a lei e os profetas. E esse ensinamento de João, o batismo de João, João veio preparar os caminhos do Senhor. Ele era o Elias que havia de vir para preparar os caminhos do Senhor. E então os irmãos, esse Apolo, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Ele entrou na sinagoga e começou a falar ousadamente na sinagoga. E veja que ele conhecia o batismo de João, era instruído no caminho do Senhor e foi falar para os judeus dentro da onde os judeus estavam se reunindo. Olha que ousadia desse irmão, que poder, que desprendimento, que fé, que amor. Nós não temos coragem de chegar numa congregação e, dependendo de qual lugar for, chegarmos e começar a falar de Jesus num lugar onde as pessoas não aceitam Jesus. Isso é antiético, não estou dizendo que os irmãos vão fazer isso. Se o Espírito Santo não dirigir, não vamos fazer nada, fazer por nós mesmos não podemos. Mas se o Espírito mandar, muitas vezes podemos ficar assim, mas é capaz de trazer escândalo, pregar o Evangelho. Irmão, ainda mais quando o Espírito Santo está mandando, não vai trazer escândalo nenhum, você vai apanhar, ser perseguido. Mas quantos já morreram por causa do nome de Jesus? Se o Senhor manda pregar o Evangelho, vai pregar o Evangelho, não com violência, não com raiva, com ódio, desafiando as pessoas, de forma nenhuma, pregando com amor, para que as pessoas sejam salvas. Esse é o objetivo. Então ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando Priscila e Áquila, dois irmãos aqui que já tinham aceitado Jesus, ouviram, né? Quando eles ouviram, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, mostrando que João veio preparar os caminhos do Senhor, que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e ele passou a entender melhor os caminhos do Senhor. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque ele ensinava com amor, ele ensinava com veemência. Não era uma pessoa que falava por falar, porque se sentia obrigado a falar. E aqui o mais importante aqui, tudo é importante aqui, é evidente,
Mas aqui que eu considero importante para esse momento que nós estamos aqui meditando na palavra, é que ele era um judeu, natural de Alexandria, uma cidade muito importante, e ele era eloquente, um homem eloquente e conhecedor das Escrituras, tanto da lei e os profetas, como conhecedor do Novo Testamento. Ainda não existia por escrito, mas existia a mensagem de João, e ele conhecia a mensagem de João. Ele era conhecedor nas coisas concernentes ao Senhor Jesus, pelo que tinha aprendido através das mensagens de João. E este homem tinha uma certa desprendimento, ele era um pouco mais conhecedor do que a maioria das pessoas, mas nem por isso ele fechou os ouvidos para que os outros vieram falar para ele. Priscila e Áquila vieram conversar com ele, a hora que viram que ele estava pregando o evangelho, era um homem que não caminhava com eles, mas esse homem aí está falando do Senhor, vamos conversar com ele. Olha, é assim, assim, assim. Ensinaram a ele mais pontualmente o caminho de Deus, e ele com alegria recebeu. E tanto foi que os irmãos recomendaram, quando eles ficaram sabendo que ele ia para Acaia, recomendaram aos irmãos de lá que o recebessem. E quando ele chegou lá e os irmãos o receberam, foi de muito proveito pela graça para aqueles que estavam acreditando no Evangelho, aqueles que estavam aceitando Jesus como seu Salvador, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ele já não conhecia só mais o batismo de João, ele já conhecia que Jesus era o Cristo. Então aqui, irmãos, nós aprendemos essa coisa gloriosa. Ele já falava com alegria e veemência o que ele conhecia, que não era pouco, eram coisas tremendas, a lei e os profetas, e conhecia as coisas concernentes ao Senhor. E quando chegou coisas novas, ele não teve dúvidas, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele não estava defendendo placa de igreja nenhuma. Eu sou judeu, eu sou lá da igreja de Alexandria, eu sou daqui, eu sou de lá. Não teve nada disso, eu sou de Jesus. E quando Priscila e Áquila chegaram e anunciaram para ele mais pontualmente o caminho do Senhor, ele recebeu, deixou que entrasse no coração aquela palavra, recebeu com alegria, e depois com grande veemência ele convencia os judeus publicamente que Jesus era o Cristo, que Jesus era o enviado, Jesus era o Messias, que tem judeu esperando até hoje a vinda do Messias. Esse judeu de Alexandria, Apolo, ele já reconheceu a vinda de Jesus já naquele tempo lá. Então, olha só, ele não se disse assim, eu sou isso, eu sou aquilo, como às vezes as pessoas se gloriam, porque fez tal seminário, porque fez tal faculdade, porque isso tudo, irmãos, é aprendizado humano, são coisas que o homem ensina. Nós estamos falando da palavra de Deus aqui. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não estiver buscando de Deus, se você não estiver ligado ao corpo de Cristo, porque nós somos um só corpo com Cristo, se você não é templo do Espírito Santo, um pouco interesse você vai ter em ouvir essas palavras. São coisas até muitas vezes repetitivas. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou que isso é suficiente. E nós não vamos ficar criando lorota aqui para ficar congregando pessoas aqui conosco de forma nenhuma. Nós queremos que a pessoa entenda que Jesus é o único e suficiente Salvador. E nós não podemos querer convencer as pessoas. Ele diz aqui, e com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ele mostrava pelas Escrituras e convenceu, olha, não tem outro. O que está escrito lá, que viria o filho de Davi, e que o reino seria eterno, e que seria rejeitado pelos seus, nasceu de uma virgem, está escrito aqui, e convencia. A pessoa poderia depois até não aceitar, mas não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Eu já vi pessoas dizendo isso, já ouvi testemunho de pessoas, de irmãos que pregaram. Olha, você me convenceu, mas eu não aceito. A pessoa disse, a pessoa está vendo que não tem outro caminho, mas não quer aceitar, conscientemente não quer aceitar. Mas não tem como fugir disso, está escrito aqui.
Não tem como se apegar em outro caminho, não existe outro caminho. Jesus é o único e suficiente Salvador nosso. Não tem outro Salvador, não tem outro intercessor, não tem outro caminho, não tem outra forma de agradarmos a Deus a não ser obedecer Jesus. Jesus nos ensina através dos evangelhos e também os apóstolos nos revelam para nós toda a verdade das parábolas, dos ensinamentos que o Senhor Jesus mesmo disse: o que vos falo aos ouvidos, gritai dos telhados. E Senhor, por que o Senhor fala para eles por parábolas e para nós o Senhor fala claramente? Para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam e não sejam curados. Curado do quê? De doença? Curado a alma para a salvação, porque eles não estavam buscando isso, estavam buscando um rei, como estão buscando até hoje. Estão buscando um rei. Eu vim em nome do meu Pai, diz o Senhor Jesus, e não me aceitais. Vai vir outro em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então é o engano que vai vir para os judeus, que Deus tenha misericórdia deles. Já pedi para os irmãos orarem, vamos orar sempre em favor deles, para que não se deixem enganar pelo maligno, e que muitos lá sejam salvos, ainda que a palavra tenha que se cumprir, mas que muitos possam ser salvos. E nós, da nossa parte, vamos fazer como Apolo, vamos ouvir. Eu não vou fazer acepção se aquele irmãozinho, eu me considero maior do que aquele irmãozinho, daquela irmãzinha, mas neles habita o Espírito Santo. Nós somos maior que o Espírito Santo? Não. Então, ainda que alguém se considere mais que os outros, se o Espírito Santo usa qualquer pessoa, pode usar uma pessoa que você não tem consideração para vir falar a palavra e você fechar o teu coração para ser condenado. Não vamos fazer isso. Vamos ouvir. A voz vem de Deus. A palavra vem de Deus. Eu quero ouvir o que Deus tem a me dizer. Seja por onde for. Eu vou ver. Vou analisar o que é bom, ouvir tudo e ler tudo. Retende o bem, diz a palavra. Esse é o conselho. E nós vamos ouvir tudo. Que coisa maravilhosa, que palavra gloriosa. Ah, então você é dessa igreja, desse homem? Não, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou de Jesus Cristo. Mas essa pessoa disse uma grande verdade, e eu vou pegar para mim essa verdade, porque ela foi usada por Deus, essa pessoa foi usada por Deus para falar comigo, para falar com todo mundo. Escute quem tem ouvido, escute o que o Espírito diz às igrejas. Será que nós não vamos aprender nunca isso? Escute quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Não é só o que está em Apocalipse, é toda a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está usando de um irmão, da irmã, seja lá se tem ministério, se não tem, seja quem for, está usando para falar conosco. Vamos ouvir, guardar no coração, bem guardadinho, e vamos viver este evangelho de salvação, o único que nos conduz aos braços de Jesus Cristo, às mansões celestiais. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, que possamos estar sempre juntos em espírito e em verdade, orando uns pelos outros, glorificando o nome do Senhor, dando graças a Deus por tudo. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.